Etimologicamente, o termo silêncio vem do latim e significa estar em repouso, tranquilidade, descanso. Portanto, o silêncio como ausência de qualquer forma de ruído é algo complexo de experimentar. Se você ficar em silêncio neste exato momento, você ainda vai ouvir alguns sons. O compositor John fez um experimento muito interessante. Ele queria verificar a sensação de plenitude silenciosa e, em busca do silêncio total, entrou em uma câmara anecoica, ou seja, uma cabine totalmente à prova de sons. Após alguns segundos, John concluiu que o silêncio absoluto não existe, pois mesmo no interior da câmara anecoica, ele ouviu dois sons, um agudo produzido pelo seu sistema nervoso e o outro grave, gerado pela circulação de sangue nas veias. Portanto, buscar o silêncio absoluto, se não for impossível, é absolutamente desnecessário. Neste sentido, estou de acordo com o pensamento da monja Koen Sensei. Ela diz que sair dos sons e ruídos cotidianos podem ajudar a apreciar até mesmo os sons e ruídos do cotidiano. Mas onde quer que possamos ir, haverá sons e ruídos. Se na cidade temos buzinas, sirenes de carro, motos, caminhões, gritos, fogos de artifícios e tanto mais, no campo, na praia, haverá outros sons. Alguém pode achar exaustivo o som das ondas do mar, outros reclamam dos sons dos insetos e pássaros. Tudo, na verdade, depende de nossa mente. Se acessarmos a um estado de equilíbrio, de tranquilidade, sons e ruídos são apenas sons e ruídos, ou seja, tudo faz parte da música da vida. Portanto, as palavras fazem parte da música da vida. Para a espiritualidade, as palavras são tão importantes quanto o silêncio. É evidente que a nossa relação com as palavras é vital. Usando-as, nos relacionamos e expressamos nossas emoções, organizamos nosso mundo interno e representamos a realidade de forma simbólica. No entanto, existe um momento de falar e um momento de silenciar. É como diz um velho ditado árabe: não abras a boca se o que tens a dizer não for mais belo que o silêncio. As palavras mais belas, os ensinamentos mais importantes, são produzidos e transmitidos no silêncio. Já dizia a poetisa Clarice Lispector: há um silêncio dentro de mim, e esse silêncio tem sido a fonte de minhas palavras. Neste mesmo sentido, a psicóloga Fátima Bittencourt diz que o mérito de silenciar com sabedoria nos faz ter decisões e atitudes corretas, muitas vezes silenciosas ou com poucas palavras, pois as palavras são espelhos dos pensamentos, e se estes estiverem serenos, se tornam menos necessárias. Interessante notar que alguns entendem que o silêncio prejudica a comunicação, diminuindo a importância do diálogo e, portanto, do relacionamento. Esse pensamento não está inteiramente incorreto, pois se você utilizar somente as palavras como instrumento de comunicação, o silêncio pode incomodar. Segundo a monja Koen, desaprendemos a nos comunicar silenciosamente. Já nem sabemos o prazer de podermos ficar juntos sem dizer nada. Parece que é obrigatório falar. Ou seja, quando damos atenção exagerada às palavras, não percebemos expressões simples como o sorriso, o olhar afetuoso e um abraço. O interessante é que essas expressões é um canal de comunicação muito mais rico do que as palavras. Portanto, o professor Fernando Júnior diz que o silêncio sempre foi muito apreciado pelos monges cenobitas
ou pelos anacoretas, que são eremitas. Não porque tivesse valor em si mesmo, mas porque permite uma abertura para a plenitude que se esconde por detrás das palavras. O não dito é muito mais poderoso do que a palavra. Assim, quando precisamos estar com alguém que tem uma grande dor, as palavras desvanecem e se atrofiam. O melhor é calar para compreender. O silêncio, nestes momentos, exprime melhor o afeto e o carinho. A simples presença pode se tornar a melhor palavra. A monja Coen diz que há um plano de consciência superior onde a não palavra, o não som, é muito mais poderoso e comunicativo, mais profundo e verdadeiro. O silêncio só prejudica a comunicação da pessoa que não revela a sua essência, não revela porque não conhece. Portanto, segundo a psicóloga Fátima Bittencourt, ela diz que é bom ficarmos sozinhos de vez em quando para refletir em silêncio e descobrir quem somos, não mais pelo intelecto, e sim pelo sentir do coração. Portanto, é nessa reflexão silenciosa, nesse sentir do coração, que flui a verdadeira comunicação e permite a conexão, a harmonia com nós mesmos, com os outros e tudo o que existe. Portanto, eu não estou dizendo que os ruídos prejudicam a experiência espiritual. Nesse sentido, eu estou de acordo com o pensamento da monja Coen. Ela diz que som e silêncio, cada um tem o seu valor intrínseco e estão relacionados um ao outro. Há inúmeras provocações auditivas. Cada som nos remete a pensamentos, memórias, ideias, suposições, sonhos, sentimentos e emoções. O problema é que não sabemos mais ficar conosco, com os nossos próprios sons, de andar, comer, beber, escrever, dirigir, sons e ruídos. A mente também produz sons e ruídos. Precisamos reaprender a ouvir a nós mesmos. Portanto, se você estiver verdadeiramente em paz, você não perturba o mundo e nem se deixa perturbar por ele. O silêncio incomoda muita gente. O padre Paulo Batista Borges oferece uma resposta para este incômodo. Ele diz que a razão do silêncio incomodar tanta gente é que as pessoas não se suportam a si mesmas. Por isso elas transformam a vida numa agitação frenética, sem sentido e sem meios para o encontro consigo e com o outro. As pessoas falam umas com as outras, mas não se encontram, não se percebem no encontro e nem são capazes de perceber o outro, pois quando encontram alguém, não encontram o outro. Em grande parte, o encontro não passa de projeções de suas vontades e necessidades. Muito interessante o pensamento do padre. Eu estou de acordo. Se a pessoa fosse capaz de encontrar a si mesmo no outro, ou seja, a sua essência divina no outro, neste caso ocorreria a verdadeira comunicação. E neste nível de intimidade, não há necessidade de palavras. Portanto, uma prática muito boa e que facilita esse encontro consigo mesmo é a realização de retiros silenciosos. Segundo a psicóloga Fátima Bittencourt, ela diz que esse retiro é apenas uma pausa para olharmos ao nosso redor. Não é solidão, mas um momento para estarmos conosco, em paz e harmonia. Nesse mesmo sentido, a monja Coen diz que os retiros de silêncio são um portal para o encontro com você mesmo. É preciso reconhecer a sua própria essência. No silêncio,
Podemos sentir a diferença de temperatura do ar que entra e sai pelas narinas, perceber como estamos respirando, ouvir todos os sons e ruídos, próximo, distante, sem julgamento. Cada som, cada ruído está nos dizendo alguma coisa. Traz uma mensagem. Próximo, distante, perigo, ameaça, alegria, festa, brincadeira e assim por diante. É como a psicóloga Fátima Bittencourt diz: silenciar é aprender a ouvir, desenvolver a capacidade de nos observar. Nesse sentido, uma religiosa carmelita de Paris, irmã Maria Amada de Jesus, compreendeu claramente o papel central que o silêncio interior deve exercer nas nossas vidas, para aumentar a nossa integridade. Ela dizia que a vida interior pode ser resumida em uma só palavra: silêncio. E ainda falar pouco às criaturas e muito a Deus, ou sagrado, universo, natureza, amor, ou nome que você queira dar. Pois o silêncio nessa perspectiva é um silêncio da eternidade, da plena união da alma com tudo o que existe. Portanto, muitos mestres que são referências em diferentes tradições religiosas frequentemente experimentaram momentos de fecundo silêncio. No judaísmo, podemos citar Moisés, o profeta Oséias e o profeta Elias. Eles fizeram essa experiência do silêncio. No islamismo, o profeta Mohammed, na gruta da Arábia Saudita, teve diversas experiências místicas. No budismo, os mestres espirituais da escola do Zen budista ensinam a encontrar a sabedoria no silêncio. A mitologia budista conta uma história muito interessante. A mitologia diz que, quando Buda atingiu a iluminação, ele permaneceu em silêncio. Os anjos do céu ficaram assustados e disseram: uma vez por milênio alguém floresce tão intensamente como Buda. Agora que ele atingiu a iluminação, ele permanece em silêncio. Não está dizendo uma só palavra. Dizem que todos os anjos abordaram Buda e pediram-lhe que dissesse algo. Por favor, diga algo. E Buda disse: aqueles que sabem, sabem, mesmo sem minhas palavras. E aqueles que não sabem, não saberão por minhas palavras. Qualquer descrição da vida para um homem cego é sem utilidade. Por isso estou em silêncio. Como você poderia transmitir algo tão íntimo, tão pessoal? Palavras não podem. Esse silêncio é uma característica muito comum atribuída a Buda. Dizem que quando ele era confrontado com indagações metafísicas, ele respondia com um profundo silêncio. Ou seja, os nossos próprios valores, crenças e ideologias, muitas vezes carregados de ego e preconceitos, nos torna incapazes de experienciar essa realidade mais sutil, bela, íntima da espiritualidade. Portanto, a forma mais viável de experimentar toda a riqueza de experiência que a vida nos oferece é por meio do silêncio. Outra história interessante atribuída a Buda diz que Buda chamou seu discípulo predileto, deu a ele uma flor e disse: aqui entrego-te a chave. Há inúmeras interpretações dessa história. Eu gostei da interpretação literal dado por Osho. Ele diz que silêncio e riso são a chave. Silêncio por dentro e riso por fora. No cristianismo, há vários relatos no Evangelho demonstrando a experiência de Jesus com o silêncio no encontro com o Pai. Jesus, quando era questionado sobre a sua natureza divina, ou seja, quando ele era questionado sobre algum aspecto íntimo da sua espiritualidade, ele ficava em silêncio. Era a coisa mais sábia a se fazer,
quando lhe é pedido para provar algo sobre o qual não há provas, o remédio é o silêncio. Jesus enxergava o coração humano. Quando a pessoa estava preparada para ouvir e aprender, ele rompia o silêncio. Quando a pessoa estava com a mente fechada e o coração endurecido, ele respondia a pergunta com o silêncio. Isso ficou bem notório nos relatos do Evangelho durante o interrogatório de Jesus, antes da sua crucificação. Portanto, a mente fechada, cheia de preconceitos de toda ordem, e o coração duro, cria uma barreira e bloqueia os aspectos mais belos, sutis e íntimos da espiritualidade. Nesse sentido, o Sogyal Rinpoche diz que duas pessoas têm vivido em você por toda a sua vida. Uma é o ego, tagarela, exigente, histérico, calculista. A outra é o ser espiritual escondido, cuja silenciosa voz de sabedoria você somente ouviu ou reparou raramente. Você revela em si mesmo, no silêncio, o seu próprio guia sábio. Portanto, o silêncio está vinculado à proximidade do mistério. Talvez seja por esta razão que o salmista disse na versão hebraica do Salmo 65, o louvor para vós, ó Deus, é silêncio. Segundo o professor Fernando Júnior, ele diz que a louvação mais alta e mais íntima acontece quando suprimimos ou esgotamos as palavras. Neste momento, penetramos o vasto universo do recolhimento interior e da contemplação de tudo que existe. Neste lugar e espaço de silêncio é que o Espírito pode fazer ressoar a palavra eterna. Portanto, é nesse silêncio que nós despertamos de um sono que nos dispersava e escondia a nossa essência. Esse silêncio nos permite sentir a conexão de amor com tudo que existe. Portanto, em relação ao silêncio experimentado por meio da oração na tradição cristã, o padre Paulo Batista Borges diz que, mesmo na experiência do cristianismo, por vezes a oração cala-se. Isso ocorre quando a pessoa entra no silêncio do seu ser. Neste momento, a pessoa entra em comunhão consigo mesmo e, portanto, com tudo o que existe, incluindo o grande mistério. Neste momento, a pessoa abstém-se de palavras, pois ela encontra-se sossegada e tranquila, como uma criança saciada ao colo da mãe. Neste estado, a oração não precisa de palavras, nem mesmo de reflexões. Os padres do deserto não se cansam de ensinar que sem o silêncio o homem não pode conhecer a si e nem encontrar e experimentar essa emanação de amor, pois o amor, o mistério, Deus, ou o nome que você queira dar, fala e se manifesta no silêncio. Portanto, ainda em relação à oração, o monge João Cassiano afirma de maneira sucinta: é perfeita a oração aquela onde o que está orando não se lembra de que orando está, ou ainda que a boa oração seja breve e silenciosa e manifeste-se por uma intenção ardente da alma, por um transbordar inefável do coração, por um entusiasmo insaciável do espírito. Portanto, a oração cristã parte e nos leva ao silêncio. Santo Agostinho dizia que a oração é puro silêncio. O professor Fernando Júnior diz que o silêncio é um estado de espírito, bem como uma profunda atividade de amor. Caminhar de forma progressiva na escola do silêncio pede que estejamos sintonizados conosco e com tudo que existe, ou seja, com o amor e a sua revelação.
Esse percurso é difícil, mas realizável. Foi chamado pelos místicos como o ascetismo do silêncio. Portanto, se você não costuma utilizar um ritual como a oração ou a meditação, você pode simplesmente fazer como o caipira da música Romaria, que diz: como não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Eu gosto muito dessa parte da música, pois um olhar terno e silencioso se torna a prece eficaz do filho dirigido ao bom pai. Leonardo da Vinci disse que as mais lindas palavras de amor são ditas no silêncio de um olhar. Portanto, quando se fala na experiência do silêncio, a maioria das pessoas, tanto no Oriente como no Ocidente, costumam utilizar a meditação. Isso ocorre porque existem inúmeras técnicas, algumas técnicas de acordo com a tradição budista, outra de acordo com a tradição do cristianismo. Nesse sentido, o escritor Weinemüller diz que a meditação me ajuda a sentir a forma e a textura da minha vida interior. Aqui, no silêncio, eu posso começar a saborear o que os budistas chamariam de minha verdadeira natureza, o que os judeus chamam de calma, suave voz, e o que os cristãos chamam de Espírito Santo. Eu, pessoalmente, experimento o silêncio de diversas formas, principalmente na minha caminhada e corrida. É uma experiência muito boa, além de ser saudável. Primeiro surgem os pensamentos. Depois que eles se aquietam, temos apenas os passos e a respiração. O interessante é que o caminho promissor que se abre depois de um grande silêncio é o caminho da contemplação, da reflexão, da maturidade, da serenidade, da paz e amor. Segundo o professor Fernando Júnior, ele diz que, cultivando o grande silêncio, seremos capazes de auscultar a voz interior, suave e inefável, proclamando que o amor existe em nós. Na voz da monja Maria Amada de Jesus, poderemos então dizer: eu sou semelhante a um pequeno grão de areia, que espera na praia a onda que o fará mergulhar no oceano. Eu complemento dizendo: uma vez mergulhado neste grande oceano, nos tornamos um com ele e, portanto, com tudo que existe. E passamos a compreender plenamente a compaixão e o amor. Para mim, isso é iluminação. Até aqui eu falei muito sobre a importância do silêncio na vida de uma pessoa espiritualizada. No entanto, eu não considero o silêncio como o objetivo principal a ser buscado ou praticado. Nesse sentido, eu estou de acordo com o pensamento de Osho. Ele diz que o silêncio é secundário, o silêncio é uma consequência. Não devemos fazer do silêncio a meta é a consciência, pois o silêncio não pode fazer de um tolo um mestre. A questão é, o que pode fazer de uma pessoa um mestre? Segundo Osho, a resposta é a consciência. E o milagre é que, se você se tornar consciente, o silêncio te persegue como uma sombra. Segundo Osho, o silêncio não é praticado, ele vem por conta própria. E quando o silêncio vem por conta própria, ele tem uma tremenda beleza em si. Ele é vivo. Ele tem uma canção no seu âmago mais profundo. Ele é amoroso. Ele é bem-aventurado. Ele não é vazio, ao contrário, é plenitude. Você fica tão cheio que pode abençoar o mundo todo e ainda assim as suas fontes continuam inesgotáveis. Você continua dando e não será capaz de esgotar a fonte, mas isso acontece por meio da consciência. Portanto,
chegamos ao final desse discurso. Peço a vocês que levem todas essas palavras ao seu silêncio. Eu sei que algumas dessas ideias já lhe ocorreram, outras são novidades. Sei que alguns de vocês vão discordar de algum ponto específico e vão propor novas ideias, novas alternativas. E é exatamente essa diversidade que torna a espiritualidade tão bela e rica.